Olá, você como jogador e você como treinador sabe gerenciar a justa atenção para o jogo? Sou Diego, mental coach de diegotrambayoli.com e hoje quero te falar desse assunto, da atenção para o jogo. Quando um atleta, um time tem uma atenção muito baixa, ele chega no jogo despreparados. E ao contrário, quando a ansiedade aumenta, a tensão é muito alta, ele chega no jogo paralisado. Já viu o time que chega vazios, chegam como se não tivesse nenhum pingo de energia? Isso acontece quando a tensão é baixa. Do contrário, quando a tensão é muito alta, até as coisas simples não saem. Por quê? Porque o jogador e o time, entre aspas, paralisado. Como é que podemos gerenciar a tensão? A atenção para o jogo é muito importante para ter resultados de alto nível e manter performances altas durante todo o campeonato. Mas nem sempre o atleta, que é um ser humano, consegue manter essa atenção. E é por isso que o treinador, preparador e mental coach precisam trabalhar nesse ponto com muita atenção. O dia fundamental do jogo, ele tem 3 etapas: o pré-jogo, o jogo em si e o pós-jogo. Um bom mental coach, um bom treinador e um bom preparador, antes do jogo, eles se dão conta qual é o nível da atenção dos próprios atletas, através da fisiologia, da postura, da concentração que eles têm. Quando perceberem que a tensão é muito baixa, o mental coach pode aconselhar, pode sugerir ao preparador atlético de intensificar a preparação física e também introduzir exercícios diferentes que não sejam rotinários e repetitivos, de forma que possam ativar a concentração dos atletas, que têm que pensar e fazer um esforço mental para repetir aquele exercício. Outra forma típica do mental coach é aquela de conversar com o time, ou melhor ainda, com cada atleta, porque cada atleta precisa de estimulações diferentes. O mental coach pode utilizar técnicas de hipnose ericksoniana, pode utilizar uma linguagem modulada nos tons e pode utilizar, fundamental, a ancoragem para fazer de novo o atleta voltar ao justo estado de tensão. Ainda mais, o treinador pode realmente estimular a atenção dos jogadores, focando nas partes técnicas, na preparação do jogo. Isso ajuda a aumentar novamente a tensão e entrar no jogo preparados. Mas caso contrário, Diego, se o jogo é muito importante, a ansiedade tomou conta da maioria dos jogadores do time, o que fazer neste caso? Neste caso pode-se condicionar também, modificando um pouco o pré-aquecimento. O mental coach pode sugerir ao preparador atlético de efetuar mais exercícios de alongamento. Para quê? Para que a tensão diminua, a tensão muscular diminua. E neste momento também o coach pode utilizar exercícios adequados de respiração que ajudam a baixar e diminuir a intensidade. Do outro lado, o treinador pode evidenciar os aspectos técnicos em que seus jogadores são muito bons e as táticas muito bem conhecidas pelo time para fazer o quê? Para aumentar a autoconfiança e diminuir a tensão do jogo e entrar no terreno, no campo, extremamente preparados. Durante o jogo, a maioria das tarefas cabem ao treinador, porque raramente o mental coach fica sentado no banco à beira do campo mesmo. Então, o treinador, o que eles podem fazer? Quando ele percebe que seu time está embaixo, de um nível baixo de tensão, pode estimular de várias formas e, sobretudo, pode utilizar porta-vozes, aqueles 2, 3 jogadores com uma liderança maior para passar recados que eles possam distribuir entre os jogadores do time. No caso em que a pressão do adversário obriga o time a ficar recuado nos próprios últimos 25 metros, o que o treinador pode fazer? O treinador ele tem que passar calma, tranquilidade aos seus jogadores e convidar ele para jogar tecnicamente simples, utilizando táticas simples, não sobrecarregar o sistema mental. Fazendo isso, jogando com simplicidade, eles conseguirão aliviar a pressão. Mas, Diego, eu já vi várias vezes treinadores que parecem dar de louco, de repente começar a gritar feito
loucos mesmo. Por que isso acontece? Isto acontece quando o treinador percebe que, entre aspas, ele perdeu o controle do time. Então ele tem uma reação muito violenta, aparentemente, para estimular os próprios jogadores. Então esses são alguns comportamentos que o treinador ele tem durante o jogo. Ele também pode, através dos seus porta-vozes, modificar a tática do jogo para modificar a atitude do time e recuperar eventualmente a atenção e adequar o time nos vários momentos do jogo. Uma fundamental e importante situação que muitas vezes treinadores e preparadores desvalorizam ou subestimam é o pós-jogo. O que precisa fazer no pós-jogo? Primeiro, igual como no jogo, não precisa criticar o jogador. Também, depois do jogo, quando tudo já foi encerrado, não adianta criticar na hora um jogador que fez um grande erro. Pelo contrário, isso pode ser extremamente negativo, porque pode criar ancoragem negativas que fazem de forma que o jogador performe mal durante vários outros jogos. Então, o que precisa fazer? Simplesmente entrar, pode não nem falar nada, mas se quiser falar, parabenizar pela dedicação, se teve dedicação mesmo em caso de derrota. No outro caso, é importante comemorar qualquer tipo de vitória. Vitória fácil, simples ou a vitória mais apertada. E o mental coach, nessa situação, ele tem uma fundamental importância de ajudar os atletas a ancorar esses momentos de exaltação, esse momento de autoestima alta e forte. Toda vitória e toda derrota, elas têm coisas que precisam ser melhoradas, aspectos técnicos e táticos que precisam ser melhorados, mas tudo isso tem que ser avaliado no mínimo 24 horas depois do jogo. Por que isso? Porque depois do jogo o atleta ainda tem aquela tensão devido ao jogo e poderia não perceber de forma certa alguma indicação e, sobretudo, poderia não entender muito bem onde corrigir eventuais erros. Espero que essas breves dicas possam ser úteis para melhorar a performance do seu time, para melhorar a sua performance como jogador e, sobretudo, ter um nível de prestações muito altas durante toda a temporada e toda a carreira. Se acreditar que isso pode servir a algum seu colega, compartilhe, eu vou estar extremamente feliz com isso. E eu vou te convidar para curtir minha página no Facebook, me acompanhar aqui no YouTube e te desejar muito sucesso. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.